Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, conversas sobre inteligência artificial no marketing, na gestão, na liderança e nos negócios. Hoje com Nuno Lima da Luz, Senior Associate na Quatro Casas e também Presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Nuno, seja muito bem-vindo a este podcast. Muito obrigado, boa tarde. Tem também aqui, como eu, Marcos Castro e o Pedro Aguiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing no IPAM. Nuno, se calhar passávamos a bola um bocadinho para o teu lado para que pudesses apresentar assim um pouco brevemente e depois entrarmos a fundo por estes temas, uma vez que é a primeira vez que temos um advogado connosco e que temos vários tópicos em cima da mesa que são prementes de serem abordados. Claro, interessante. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É uma honra estar aqui convosco e participar neste podcast. Efetivamente, eu sou advogado já há mais de 10 anos, trabalho muito com estes temas de tecnologias emergentes, não só com inteligência artificial, mas tudo o que está ligado a qualquer tipo de tecnologia que seja um bocadinho mais disruptiva. Trabalho também muito na área de Web3, blockchain, criptoativos, portanto, para além disso, sou presidente também da Associação Portuguesa de Blockchain e criptoativos já há 2 anos. E tenho trabalhado muito nesse tema, também sendo um bocado porta-estandarte, seguindo aqui as pisadas do antigo presidente, do Fred Antunes, nessa matéria, e temos feito algum trabalho muito positivo nesse tema. Mas sim, será esta assim, uma apresentação muito breve. Também não queria estar a falar aqui muito de mim, mas pronto, vou tendo alguma experiência nestas matérias. Posso dar aqui algum contexto também. Eu, quando era mais novo, era para ter seguido Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Sempre foi uma área da minha predileção, portanto, tudo o que tem a ver com computadores, desde muito novo que montei os meus computadores e compro as peças e meto a pasta térmica, monto o cooler, faço essas coisas todas, portanto, desde há muitos anos para cá que estas matérias me interessam e estou muito ligado à tecnologia desse ponto de vista, portanto, acabei em Direito, a vida deu umas voltas, mas assim consigo juntar os dois temas. Portanto, este meu lado entusiasta depois liga aqui com o gosto pela lei também e consigo fazer este mix que acho que é positivo depois no final do dia. Sim, Nuno, mas houve alguma coisa que te fez, algum acontecimento concreto, alguma reflexão que te fez depois mudar para Direito? Foi ali na altura dos 18 anos, as pessoas passam ali por um turbilhão de ideias, não é? E as coisas dão muitas voltas na nossa vida. E na altura estava ali siderado e tive que ponderar, tanto que eu fiz até o 12º ano, estive na componente científico-natural, não é? Agora se calhar já se chama de outra maneira, já não é bem assim. Agrupamento 1, algo do género. Estava no agrupamento 1, exatamente, acho que é contemporâneo de nós os três, de alguma maneira. Estava no primeiro agrupamento, portanto sempre tive uma forte componente formativa na área da matemática, da física, que eram 2 disciplinas que me interessavam bastante. Mas depois também tinha algumas coisas que me interessavam bastante no Direito e na altura tive que decidir e a minha vida deu ali umas voltas a nível pessoal, portanto acabei em Direito e depois mais tarde juntei estas 2 facetas e acho que tem sido positivo e os clientes com que trabalho também apreciam porque consigo fazer aqui a tradução entre os 2 mundos ou a ponte entre os 2 mundos e acho que é positivo. Percebo tanto o lado do CTO como também percebo depois o lado do Chief Legal Officer ou do Departamento Legal ou de Compliance e faço a ponta. Às vezes são vasos incomunicantes e ajuda a ter um advogado que perceba os 2 lados para chegar aqui a um meio termo. É isso, realmente às vezes, né, há uma frase que é as voltas que a vida dá, mas eu revejo muito nisso. Eu também tirei uma formação de base da biologia, também não perguntes muito porquê, também estava na área 1 e hoje, não é, eu e o Marcos falamos muito e hoje, por exemplo, a biologia permite-me perceber uma série de coisas a nível da neurociência, da neurobiologia, que é tão importante também para depois percebermos o resto todo, não é? Eu tenho uma visão da vida que é tudo é interessante, tudo é relevante. Certo. Pode não parecer numa primeira vista, mas imaginando, depois estamos num contexto qualquer, num jantar, à mesa com alguém, e surge o tópico, e
se tivermos um bocadinho de interesse sobre todas as matérias e tivermos uma mente aberta de constante dúvida, não é? E constante questionamento sobre os temas e uma visão crítica sobre tudo, conseguimos depois também fazer a junção de vários mundos e isso dá-nos uma mais-valia muito grande, não estar só focado no nosso tema, nas coisas com que trabalhamos no dia-a-dia, mas ter uma visão mais abrangente, acho que é positivo no final do dia, para toda a gente, não é? Ter esse espírito. Sem dúvida. Bruno, então o tema quente aqui do momento, o que é o AI Act? Esta semana, enfim, teve mais um avanço significativo. O que é isto para quem nos está a ver ou ouvir? O que é isto e que impacto é que vai ter para quem quer incorporar, trabalhar inteligência artificial dentro dos seus negócios? Certo. Então, este AI Act, ou Regulamento de Inteligência Artificial, que agora já está em vigor entre nós, acaba por ser aqui um modo que a Comissão Europeia e que a União Europeia tiveram de estabelecer alguns critérios para a utilização de inteligência artificial de um modo que seja condicente com a preservação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos na União Europeia. Isto quer dizer o quê? Que se estabeleceu aqui um framework harmonizado para o desenvolvimento e depois colocado em mercado e até depois para alguma supervisão da utilização desta tecnologia de inteligência artificial no seio da União Europeia. Este regulamento entrou recentemente em vigor, não é? Muito recentemente, foi ontem. Tem algumas regras que se tornam aplicáveis mais imediatamente, mas no seu global só se tornará aplicável em 2026. Isto significa o quê? Que vamos ter aqui um hiato de adaptação. Já está em vigor, portanto as regras já são válidas, mas há aqui um hiato entre se tornar aplicável de 2 anos, o que significa que na maior parte dos requisitos, entenda-se, isto significa que vamos ter aqui um período de adaptação até 2026, até depois, quer dizer, quem não se tiver adaptado durante esse período, depois aí será sancionado, obviamente, nos termos aqui do regulamento. Este regulamento o que faz tem uma característica que já vem sendo comum nestes regulamentos da União Europeia, um bocadinho à semelhança do RGPD, que toda a gente hoje já deve estar familiarizado, que tem uma lógica muito de abordagem ao risco, ou risk-based approach. O que é que isto significa? Que, para além de existirem proibições absolutas, que depois no final do dia nem são assim tão absolutas, porque há sempre uma exceção, mas tem proibições absolutas de utilização da tecnologia, para depois classificação de algumas utilizações que possam comportar um alto risco para os cidadãos. E nessas atividades que podem ser consideradas de alto risco, numa análise que cada uma das empresas fará depois da utilização dessa solução de inteligência artificial nos seus serviços ou nos produtos que fornece a terceiros, não é? Aos seus clientes, ou até numa lógica puramente interna, tem que haver uma avaliação de risco da utilização dessa inteligência artificial a cada uma das áreas que estão identificadas como sendo de risco elevado. Isto de risco elevado, depois, no fundo, vai significar que possa ter um impacto significativo depois na vida dos cidadãos. E dessa maneira, portanto, é construído desse modo. Ou seja, tem que se fazer essa análise interna, perceber o que é que... se estamos a utilizar a tecnologia... Se referir aqui uma framework, imagina que nós temos alguém que está a ver ou a ouvir isto e que... Ou seja, o que é que essa pessoa teria de fazer? Imaginem, 3, 4 passos, de um ponto de vista prático, operacional, o que é que ela teria de fazer para realmente poder perceber que caminho seguir? Sim, é relativamente simples. Portanto, quem utiliza a inteligência artificial nestas áreas que são classificadas de alto risco, e eu posso enumerá-las, são a utilização, por exemplo, de inteligência artificial em dispositivos médicos, em veículos, em recrutamento ou recursos humanos, educação ou treino vocacional, acesso a algum tipo de serviço, portanto, seguros, banca, crédito, algum tipo de benefícios, na gestão de infraestruturas críticas, seja água, gás, eletricidade. Portanto, quando estivermos a trabalhar nestas áreas que são classificadas ou categorizadas como alto risco, o que vamos ter que fazer é ter essa abordagem que eu estava a falar e fazer uma classificação e um levantamento interno da utilização dessa inteligência artificial. Portanto, assim, em 6 passos essenciais, o que vamos ter é que fazer
uma análise de conformidade, perceber uma espécie de, como se fala em linguagem de consultoria, um gap analysis, perceber onde é que estamos e para onde é que queremos ir e ver nesse in-between o que é que temos que fazer, portanto, perceber que tipo de tecnologia temos, que tipo de produtos e serviços temos. Depois temos que implementar sistemas de gestão de risco e de qualidade relacionados com a utilização da inteligência artificial. Temos que manter os logs dos eventos que forem gerados pela utilização destes algoritmos. Vamos ter que manter também documentada toda essa utilização. Vai ter que haver sempre supervisão humana, portanto, não podemos ter simplesmente o algoritmo a correr por si só, tem que haver sempre, em determinado momento, uma supervisão humana. Tem que haver aqui também uma matéria de governança dos dados e da própria transparência e explicar ao consumidor final o que é que está a ser feito, como é que as coisas correm, para que é que estamos a usar aquele algoritmo específico num determinado produto ou serviço, e explicar isso bem ao consumidor final, de modo a que ele também se mantenha protegido e saiba para o que vai, não é? Quando utiliza esse tipo de produtos. E depois ter aqui também ferramentas internas que nos permitam garantir a acuidade da utilização dessa tecnologia, a sua robustez e também matérias de cibersegurança que têm que estar salvaguardadas. Portanto, temos que ir testando e monitorizando a utilização desta tecnologia internamente. Sem dúvida. Olha, um dos temas que nós tínhamos também hoje aqui para abordar, e algo que tem estado um pouco em voga também, inclusive nos mídias, o Elon Musk obviamente sendo também um promotor de mudar e alterar o nome OpenAI para Closed AI, tem precisamente a ver com a forma como os large language models são construídos, ou seja, com que dados é que eles são alimentados. É curioso que ainda hoje vi uma entrevista à CTO da OpenAI, onde lhe perguntavam que base de dados é que utilizaram para o Sora, não é? Para construir o Sora. E ela simplesmente descartou, não é? Portanto, e após insistência da jornalista, ela literalmente disse, não posso, nem quero responder a isso. Sim, e depois quando perguntavam se usavam dados por exemplo, vídeos capturados no YouTube, ela fez assim uma cara um bocado estranha, né? Teve um body language um bocado dúbio, no sentido de, provavelmente usamos, mas eu não o posso dizer aqui publicamente. E ainda temos o caso também que foi levado a tribunal do New York Times, penso eu, por questões de violação de propriedade intelectual. E é curioso que digas isso, porque a própria OpenAI, com a exceção do New York Times, ou seja, provavelmente será uma questão de tempo, eventualmente até chegarem a acordo, tem feito parcerias com, precisamente, diversos jornais, ou diversos publishers, digamos assim, para, precisamente, poder utilizar o seu próprio conteúdo. Como é que tu vês estes LLMs? Falámos do ChatGPT, talvez como mais conhecido, o OpenAI, mas temos muitos outros, não é? Como é que tu vês Exatamente. Como é que tu vês a construção, então, destas bases de dados? Que problemas é que tu podes ver na construção destes LLMs? Aliás, não só LLMs, mas também os SLMs, né? Portanto, os Small Language Models, aqueles mais pequenos. Existe, de facto, aqui um problema na maneira como nós podemos utilizar qualquer tipo de dados, ou devemos ter em consideração, de facto, alguns pontos quando fazemos? Sim, é uma questão bastante pertinente, não só do tema da violação ou de eventual violações de propriedade intelectual, não é? Sobre a origem desses dados. A verdade é que estes agregadores alimentam-se desse tipo de informação, quer dizer, estes LLMs não são mais do que algoritmos que dão ponderações e vão criando o texto à medida que vão dando essas ponderações com base na informação que têm. Não quer dizer que essa alimentação também viole por si só. Vamos ver como é que corre agora o settlement também, ou se vai a tribunal, mas conhecendo os Estados Unidos, normalmente o que acontece é um settlement pré-judicial e nem sempre se chega a tribunal para haver uma decisão judicial sobre os temas, o que às vezes também não... há esses acordos, porque são empresas cotadas e são muito aversas a ter uma decisão judicial que possa ser negativa, porque é sempre melhor estabelecer aqui um acordo sem dar o braço a torcer desse ponto de vista. Portanto, os argumentos de uma e de outra parte não ficam expostos publicamente em tribunal, não ficam plasmados numa decisão, não criam não criam jurisprudência, portanto, permite depois que para o futuro haja outras interpretações, obviamente. Mas isto para explicar que, ou
ou para voltar ao ponto inicial, que será muito interessante perceber até que ponto é que a informação está devidamente acautelada ou guardada, ou estes direitos de propriedade intelectual estão salvaguardados, na medida em que é feito este data scrapping, não é, da internet, e tudo está disponível, e estes LLMs alimentam-se dessa informação que é pública já, e é perceber depois se os outputs usados comercialmente se pode haver aqui esse nexo, não é? Entre o que estamos a vender um produto ou um serviço que é alimentado com informação que estava pública, mas que estava protegida para usos comerciais posteriores. E pode haver aqui essa dúvida. Enquanto os algoritmos, se calhar, se mantiverem abertos, não é? E for OpenAI e não Closed AI, se calhar a coisa pode mudar de figura. Mas quando temos uma OpenAI que é detida em 49%, salvo erro, pela Microsoft, que é uma empresa, bom, cotada em bolsa, é uma empresa pública, não é? Mas acaba por ter esse fim comercial, objetivamente, e o algoritmo já é usado, a OpenAI e a tecnologia já é usada em produtos e serviços, o Copilot, por exemplo, portanto foi trabalhado e melhorado com a utilização da tecnologia que a OpenAI veio desenvolver. Levanta-se essa questão, isto para não falar nas outras questões, que é os problemas do enviesamento, não é? Do viés na construção dos algoritmos. Temos vários, não é? Na questão dos black boxes, quando não se percebe efetivamente como é que aquilo funciona, por isso é que depois este regulamento de inteligência artificial vai ligar com outra legislação da União Europeia. Temos as diretivas do Product Liability, ou dos danos causados por produtos defeituosos, e depois também outra diretiva específica para a utilização de inteligência artificial, que vai permitir que haja uma espécie de uma inversão do ónus da prova. Portanto, alguém que se sinta que foi lesado por alguma utilização indevida de inteligência artificial, imaginemos, sei lá, no acesso a um serviço qualquer, a pessoa não sabe, ou o consumidor final não sabe como é que o algoritmo funciona. E muitas das vezes é difícil provar o nexo de causalidade entre o mau funcionamento desse algoritmo e o dano efetivo. E o que estas diretivas vêm fazer é inverter esse ónus da prova. Portanto, quem desenvolve esse algoritmo é que tem que provar que não existe esse nexo de causalidade, porque de outra forma seria praticamente impossível, ou as pessoas se tornavam todas engenheiras de software, não é? Ou developers, e conseguiam fazer esse reverse engineering e perceber que o problema estava no algoritmo, ou na black box que faz o LLM funcionar, ou então muito dificilmente conseguiria provar esse nexo de causalidade em tribunal. Portanto, aqui o que há é essa inversão do ónus da prova, entre outras matérias depois que também são dirimidas por essas diretivas, mas é a legislação complementar que liga depois a este framework core do regulamento de inteligência artificial e que nos vai dar aqui ferramentas para o futuro. E há outro ponto que eu queria frisar aqui, que tem sido muito levantado e que é sempre discutido, especialmente por uma malta um bocadinho mais entusiasta, não tanto por aqueles advogados mais tradicionais. No meu caso, eu estou aqui a meio caminho, porque acho que a União Europeia é sempre muito forte a legislar sobre tudo, não é? E acaba por ser o produto que mais exportamos é a nossa legislação, mas depois não há muito incentivo a que se crie tecnologia ou soluções inovadoras. Basta ver as empresas europeias que têm maior cotação em bolsa, que estão muito longe das empresas americanas, obviamente, especialmente destas empresas tecnológicas. Temos uma farmacêutica, não é? Que inventou agora há pouco tempo um produto milagroso, que até é utilizado para outra coisa que não para o seu fim original, que tem tido agora muito sucesso. Mas depois temos ali para baixo, muito para baixo, a SAP, não é? Que acaba por ser a nossa maior empresa de software aqui na União Europeia e que está bastante longe das empresas americanas. Ou seja, aqui na União Europeia fabricamos muita regulação sobre todos os temas, mas depois somos sempre ultrapassados no final do dia pelos Estados Unidos ou até pela China, que copiou o que os Estados Unidos fazem na maior parte das vezes. Portanto, o que acontece é que estamos aqui, somos a jurisdição que legisla sobre estes temas, mas depois não produz grande tecnologia, e isso pode levantar aqui problemas para o futuro, mas pronto, é o que é. Este caso é curioso, porque a União Europeia, através dos 2020, 2030 e dos diversos apoios, apoia uma série, por exemplo, de sites online que são construídos numa base comercial, deve ser a mais utilizada cá em Portugal, que depois ela própria não passa no RGPD da União Europeia, porque tem lá uma linhazinha a dizer que
que não garantem que os dados não passam para os Estados Unidos. Quer dizer, é curioso, eu debati-me isto num caso concreto que eu tive, de um cliente que era um cliente aí numa área de negócio, em que essa base, eu acho que também não há problema nenhum, dizemos o Shopify, não é? Portanto, um site online que corre ali, mas depois, quando bate nesta questão, porque tem lá uma linhazinha que diz que nós não podemos garantir que os dados não passem para fora da União Europeia, neste caso é uma empresa, não é, de origem nos Estados Unidos, e a União Europeia, quer dizer, apoia, não é? Apoia do modo convencionado esse tipo de candidaturas. Portanto, há realmente este tipo de... Há aqui alguma, se calhar, como o Nuno dizia muito bem, algum excesso de procurar nesta regulamentação, mas depois a coisa quase que dá um nó, não é? O que se sente dá um nó. Curiosamente, já agora, pois o cliente acabou por aceitar isso, porque tudo o resto era muito pior. Quer dizer, tudo o resto em termos de cibersegurança, etc., tudo o resto estamos a falar nessas plataformas mais bem formatadas. Era muito pior em termos de segurança, etc. E, portanto, opta-se quase de um modo consciente para algo que vai contra o próprio RGPD e a própria proteção de dados. Sim, aqui o tema com os Estados Unidos é que nós já tivemos vários frameworks de ligação aos Estados Unidos para transferências internacionais de dados, no fundo que faziam a ponte entre o modo como a União Europeia quer que se trate dos dados pessoais aqui na União Europeia e com outras jurisdições, neste caso com os Estados Unidos. Já tivemos 2 frameworks, caíram os 2, porquê? Porque os Estados Unidos têm uma abordagem completamente diferente e de maior permissividade e até de alguma intrusão do governo federal dos Estados Unidos e das suas agências de segurança e tudo mais, na maneira como lida com a privacidade de cada um dos cidadãos. Isto já vem de trás do Patriot Act e tudo mais, enfim. São temas de segurança nacional e, basicamente, assim, muito resumidamente, e sem entrar em grande detalhe, o que acontece é que nos Estados Unidos parece que há uma carta branca para que o governo possa se intrometer em questões de privacidade se tiver alguma suspeita de qualquer coisa. Aqui na União Europeia somos um bocadinho mais ciosos dos temas da privacidade dos cidadãos e percebe-se porquê. Tivemos há pouco tempo um grande evento muito maléfico aqui na Europa e que deixou mazelas muito grandes e estas questões da privacidade sempre estiveram muito presentes nas nossas constituições. Na nossa Constituição portuguesa está afirmado e é um direito fundamental, não é, dos cidadãos, e está na Carta Europeia dos Direitos do Homem. Este tema da privacidade é bastante importante. Já desde os anos 70, os alemães, lá está, ligado àquilo que eu estava a dizer, os alemães foram até dos primeiros povos aqui na União Europeia, dos primeiros países a ter que garantir ou a querer proteger muito a privacidade dos cidadãos e esta desconexão entre um poder absoluto do Estado neste tipo de supervisionamento que pode fazer e nos direitos dos próprios cidadãos. Portanto, a partir daí, todos os países foram acompanhando esta ideia e na União Europeia temos uma visão um bocadinho diferente da coisa. Portanto, é um tema fundamental aqui na União Europeia. Para já, não sei como é que as coisas caminham para o futuro, mas para já tem sido um tema muito importante. A verdade é que esta tecnologia depois acaba por poder ser utilizada também, como em tudo na vida. A tecnologia pode ser boa e má, depende da maneira como a utilizamos, não é? Exatamente. É um bocadinho como as facas de cozinha. São desenhadas para cortar alimentos, mas também podem ser utilizadas para matar outro ser humano. Agora, temos que ter um bocadinho de atenção e temos que tentar acautelar as maneiras erradas, não é, com que se usa a tecnologia, mas por definição e de origem, não é, de um ponto de vista inicial, a tecnologia tem sempre esse efeito positivo. Depois temos que acautelar as maneiras erradas com que a tecnologia pode ser utilizada. Portanto, acho que devemos ter atenção, também não sobrecarregar a inovação ou criar aqui grandes condicionantes à inovação sobre o pretexto também de uma sobreproteção ou admitir que o consumidor europeu ou o cidadão europeu também não é suficientemente inteligente para perceber onde é que as coisas podem correr mal. E é nesse campo, nesse fino balanço que está a virtude, e muitas das vezes eu penso que erradamente se tem exagerado um bocadinho, se calhar, em algumas proibições e sobre a proteção do consumidor,
europeu. Mas pronto, são os tempos que vivemos, não é? Portanto, temos que viver com isso. E pronto, mas para pegar no tema dos Estados Unidos, a verdade é que eles tratam os dados pessoais de uma maneira muito mais superficial, e por isso é que as transferências de dados pessoais de cidadãos europeus para os Estados Unidos levantam esses problemas. Tem que se garantir que os dados serão tratados da mesma maneira que são tratados na União Europeia, e nem sempre isso acontece. Sim, olha, Marcos, vai Pedro, força. Desculpa, porque eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, porque eu não quis interromper o Nuno, que estava muito interessante, e se calhar mais do que uma pergunta é uma reflexão que o Nuno possa fazer sobre isso, porque é uma coisa que me tem mesmo deixado muito curioso ultimamente, e eu volto aqui há 5 minutos atrás, quando o Nuno falava na questão do OpenAI, da utilização dos algoritmos para os fins comerciais, etc., porque eu li na semana passada aquele post do blog da OpenAI, onde eles divulgam os próprios mails trocados com Elon Musk. Portanto, entre houve essa troca de mails, em quando o Elon Musk queria, ao fim e ao cabo, fazer uma fusão com a Tesla, para que queria utilizar como vaca leiteira esta parte da OpenAI, e o argumento que veio sempre da OpenAI era um bocadinho sempre o argumento, mas nós somos uma fundação. Portanto, nós não queremos ter estes... um fim comercial, não é? Exato. Para o lucro, sim, destinado ao lucro. Exatamente. E depois eu cruzei isto um bocadinho com aquelas normas executivas que o Biden depois cá fora, entre elas aquela obrigatoriedade de estarmos a falar em código aberto, etc. Nuno, tens alguma reflexão sobre isso? Porque é uma coisa realmente que é estranha, não é? Nós lemos aqueles mails, e é tudo assim um bocadinho... Também estamos a falar em personagens muito sui generis, não é? Mas mesmo sim. assim, tens alguma reflexão? Por acaso estou curioso em relação a isso. Sim, isso foi uma discussão aqui até para o regulamento europeu. A proteção ou deixar de fora a regulação dos foundation models, não é? Ou dos modelos fundacionais, ou seja, na parte puramente tecnológica da construção dos algoritmos. Será diferente depois, ou seja, como eu estava a dizer, a específica ou concreta de utilização destes algoritmos em alguma daquelas áreas que são consideradas de alto risco, isso terá obrigatoriamente de cumprir com as regras do AI Act, ou seja, do Regulamento de Inteligência Artificial. Mas o desenvolvimento destes foundation models ou da tecnologia em si acaba por tem só aqui algumas obrigações de transparência antes de serem colocadas em mercado, mas ou seja, não há grandes proibições desse ponto de vista, o que permite que estes modelos fundacionais ou estes algoritmos, de um ponto de vista inicial, se forem trabalhados nessa lógica de aberto ao mercado, open source e tudo mais, não se criam aqui grandes entraves. Isto levantou-se agora o problema na União Europeia, mas relativamente a outro produto ou outro serviço que está ligado com a Mistral, não sei se já ouviram falar na Mistral, que é uma empresa francesa que está a desenvolver um bocadinho igual à OpenAI, que tinha aqui grandes perspectivas de crescimento, e depois parece que com este regulamento foram aqui um bocadinho castrados na maneira como desenvolvem o produto ou serviço. Portanto, acaba por ter esse impacto, ou seja, isto começa sempre de um ponto de vista de open source e de grande abertura para o mercado, mas a verdade é que depois acaba, no final do dia, vai ter sempre uma utilização qualquer comercial que pode colidir, não é, com esse interesse inicial. E é um tema que tem que ser acompanhado. Isto realmente levanta aqui outras questões, mas quer dizer, no final do dia estas empresas acabam por querer ganhar dinheiro também com o produto ou com o serviço, e desse ponto de vista, ainda que substancialmente a ideia seja sempre, numa fase inicial acaba por ser gratuito, porque acabamos por nós estar a ser o produto, não é? Porque eles precisam de utilizadores e de criar essa fidelização,
mas depois num passo a seguir, quando as pessoas já estão cativadas e já utilizam o serviço, e depois já dependem tanto do produto ou do serviço que não conseguem deixar de usá-lo, fazemos essa transição para um modelo de negócio de subscribers, de comercial, de pagamentos, etc. E é nessa fase que depois que as coisas mudam um bocado de figura. Mas é um mundo como ele é também, ter sempre essa lógica puramente altruísta é complicado, se calhar, para manter tanto desenvolvimento e para pagar aos developers que ainda são caros. Isto Sem capitalismo fica difícil a coisa funcionar, não é? É verdade, também sem capitalismo, sem incentivos a haver este desenvolvimento também... é complicado. Exatamente, e estar à espera que seja o Estado. Se calhar há modelos económicos onde isso funciona assim, não é? Não são bem os sistemas que nos trouxeram esta fase esta fase da humanidade, não é? Com estes desenvolvimentos todos e com esta qualidade de vida que todos gostamos de ter. Mas há outros sistemas, obviamente, de organização política ou económica que se calhar as coisas funcionam assim, onde é o Estado a pôr dinheiro em tudo e a garantir as coisas. Mas a verdade é que neste sistema capitalista, que tirou muita gente da miséria, é assim que funciona. Portanto, tem que haver algum incentivo à produção também. Se bem que temos o caso da Arábia Saudita, não é? E Middle East, que é um contexto um pouco diferente, não é? Certo. Onde, na verdade, há uma centralização, porque há ali um contexto, de facto, um pouco diferente, onde já perceberam aquilo que é necessário fazer e, portanto, também investem para que, de facto, o país possa estar na vanguarda daquilo que certo. Investem muito. Parece que há uma espécie de uma centralização de estratégia, não é? Ou um planeamento estratégico centralizado. E depois há muito investimento, mas esse investimento depois é feito em empresas privadas que vão lá e aportam valor. É um bocadinho diferente de ter tudo, ser sempre o Estado a fazer tudo. Portanto, o Estado a contratar os especialistas, a investir e a coordenar tudo. Temos esse modelo. Eu parece-me que na falta de outro melhor, acaba por ser aquele que é mais adequado, a que haja inovação e que o mundo ande para a frente. Nuno, direitos de autor em AI generativa. Duas questões numa. Onde é que ficam estes direitos de autor? E o ponto número 2, pegando se calhar como exemplo nos NFTs, agora falando, introduzir daqui um pouco também do tema Web3, será que existiria alguma forma de as pessoas terem royalties ad eternum pelo conteúdo que elas criam e que depois é utilizado para outros criarem em cima desse conteúdo? Como é que tu vês tudo isto? Sim, é uma boa questão, efetivamente. Se calhar pode ser partida aqui em dois pontos diferentes. Ainda se discute um pouco, quer dizer, quem é que é o autor, não é? De uma obra criada com recurso à inteligência artificial. Portanto, uma coisa é pegar na informação que está disponível publicamente e que estes algoritmos depois interpretam nos seus modelos e criam esse tipo de... E criam uma obra nova, não é? Com base naquilo que já aprenderam. Ainda está a ser discutido, já tem havido decisões judiciais, por exemplo, nos Estados Unidos, desse ponto de vista, onde foi dito muito recentemente que, por exemplo, peças de arte criadas por inteligência artificial, sem qualquer tipo de intervenção humana, não poderiam receber direitos de autor, ao abrigo da lei norte-americana. Isto foi decidido num tribunal federal. Aqui na União Europeia também temos sempre o tema, especialmente em Portugal, temos o tema dos direitos morais, não é? E dos direitos de propriedade intelectual que estão associados a uma criação humana, não é? Portanto, aquilo que é criado pura e simplesmente por um algoritmo poderá não ter essa proteção desse ponto de vista. Se bem que esse algoritmo vai criar conteúdo com base em bases de dados. Vai criar com base num prompt, é? Vai criar com base num prompt nosso, não é? Portanto, somos nós humanos que ainda para já, ainda é assim, não é? Não só o prompt, mas a própria base de dados, não é? Ou seja, a própria base de dados é gerada em atividade feita pelas empresas ou feita por cada um de nós. Imaginemos, pegando o caso que falávamos aqui no início do Sora e do scrapping, do web scrapping dos vídeos do YouTube. Na verdade, o conteúdo mesmo que possa ser gerado a partir do Sora, a verdade é que, teoricamente, utilizará bases de dados cujos conteúdos foram criados por nós, não é? Portanto, pelos próprios consumidores. Ou seja,
é difícil, não é? Ou seja, como é que se consegue encontrar aqui um entendimento, um equilíbrio? Se é que faz sentido existir este equilíbrio no meio de tudo isto? Eu acho que sim, e mesmo o OpenAI, por exemplo, se nós quisermos fazer e se fizermos esse prompt de gera-me uma imagem no DALL-E, não é? Não tanto no OpenAI, no ChatGPT tradicional, mas no DALL-E, que é a ferramenta que cria imagens. Se nós dissermos cria uma imagem do Super Mario a apanhar um cogumelo e a dar um salto, qualquer coisa do género, Ele o sabe próprio quem é o algoritmo Super Mario. agora já diz que não consegue, sabe quem é o Super Mario e já sabe que não pode usar. E por isso mesmo, exatamente. Se experimentarem não dá, diz que não pode, ou etc., porque é conteúdo protegido por direitos de autor e tudo mais. Portanto, nós temos que dar a volta ao prompt, ainda que depois a imagem final seja o Super Mario, se dissermos, dá uma imagem de um canalizador italiano, baixinho, etc., com bigode, Com bigode, vestido com um fato de macaco e tudo mais, a apanhar um cogumelo, etc. Aquilo dá-nos a imagem, porque é a base que tem, e percebe que é aquilo que estamos a pedir, mas se usarmos termos que possam pôr em causa esses direitos de autor, a verdade é que depois o output não nos é dado, por causa da maneira como o algoritmo já tem esses fail-safes, ou esses mecanismos de proibição. Portanto, é um tema interessante, mas eu acho que eventualmente não será possível desenvolver estes algoritmos sem haver aqui algum tipo de violação de algum direito de propriedade intelectual para já, porque é isso que acontece, não é? Estamos a fazer esse web scraping, estamos a pegar em tudo o que está disponibilizado na internet, acaba por estar, é tudo público desse ponto de vista. Agora, é público no sentido de estar publicado, não é público no sentido de ter uma utilização livre, e como tal é complicado fazer esse tipo de restrições à partida para a construção da base de dados, não é? Agora, depois pode haver limitações no próprio algoritmo para a utilização dessa informação. E é nessa construção que pode haver aqui alguns mecanismos que proíbem, como eu vos estava a contar este agora do OpenAI, que já faz essa ressalva, mas a verdade é que para a construção da base de dados que sustenta o modelo, parece-nos que não há aqui grandes limitações. Aliás, há muitos sites agora que até já proíbem ou têm mecanismos tecnológicos que impossibilitam esse web scraping para alimentar este tipo de base de dados. Portanto, é isso que vamos começar a ver. Portanto, uma internet a ficar um bocadinho mais fechada também desse ponto de vista. Porque deixa de estar acessível. Sem dúvida. Imagina aqui na área do direito que nós temos um Small Language Model, não temos um ChatGPT, mas temos uma base de dados que é mais pequena, mas que é apenas e só direcionada para esta área do direito. Ou seja, imagina uma base de dados, um SLM, que tem todas as regulamentações europeias, as regulamentações dos mais diversos países, nas mais diversas áreas. Tu sentes que isto é algo que vai ajudar o trabalho de um advogado? Achas que vai ter impacto na produtividade? Achas que, por outro lado, vai ter impacto também no emprego? Ou não? Como é que tu vês a evolução nesta área, neste caso mais na tua área em particular, precisamente a IA a ser utilizada com impacto na produtividade e não só na produtividade, com casos concretos que podem até, se calhar, e obviamente aqui sendo provocador, também por ser um caso da tua perspectiva, substituir seres humanos em virtude de terem uma tecnologia que tem um conhecimento muito especializado e profundo e, portanto, quase, entre aspas, sem limites, porque portanto, poderá ter essa possibilidade de ter um conjunto de dados que são todos e mais alguns dentro desta área. Certo, eu acho que é o tema do momento e que tem sido muito discutido, pelo menos aqui no ramo do direito, que se formos ver, na sua essência vai ser aqui um bocadinho parecido também com o software developer, em certa medida, porque são pessoas que põem por escrito aquilo que sabem, e constroem aqui, com base em texto e numa perspectiva de lógica, constroem os seus produtos, não é? O advogado pega na lei que existe, nos silogismos legais que existem, nas bases de dados legais, etc., aplicam a sua interpretação daquilo que lhes foi pedido, não é? Portanto, com base no input, criam aqui uma espécie de output também. Portanto, o advogado acaba por ter aqui um pensamento bastante algorítmico, um bocadinho semelhante aos software developers, que fazem a mesma coisa. Portanto, eu tenho um problema que quero resolver, pego na linguagem de programação que eu mais gosto
e transformo aquilo num conjunto de regras, etc., e de questões lógicas para me dar aqui um produto final, um output específico. E nessa medida acaba por ser muito igual. E são duas profissões que são imediatamente, numa primeira visão, são imediatamente atacadas por este tipo de soluções. Nós, no nosso escritório, por exemplo, já utilizamos uma ferramenta destas e que nos auxilia largamente no nosso trabalho, aumenta-nos substantivamente a produtividade. Agora, para temas puramente factuais, que nós precisamos de uma resposta de sim ou não, com sustentação factual e tudo mais, é complicado ainda utilizar este tipo de soluções. Porque existe, como vocês sabem, o problema das alucinações. O que estes modelos fazem é, com base em probabilidades da resposta da palavra seguinte que está a construir, aquilo vai construindo o texto à medida, vai dizendo à medida que pensa, e vai dando ponderações à palavra seguinte com base nas probabilidades todas que vai calculando. Nem sempre a palavra seguinte, que é provável, é mais factualmente correta. Portanto, muitas das vezes existem estas questões das alucinações, que, quer dizer, com a melhoria dos algoritmos também poderá sendo dirimido e trabalhado, mas a verdade é que para um advogado trabalhar nesse sistema é um bocadinho perigoso. Isso já aconteceu também, mais uma vez, nos Estados Unidos, já aconteceu um advogado ter feito uma peça processual, não sei se toda sustentada em inteligência artificial, mas a grande parte sim, que depois inventou até citações de casos anteriores que não existiam. Portanto, é perigoso. Mas a tecnologia vai evoluir. Imagina vai evoluir, de certeza. Nós estarmos num futuro onde temos AI agents de AI à nossa volta. E um AI agent destes é um advogado, obviamente, provocando aqui mais uma vez. Mas pode acontecer. O que tem que haver aqui é uma adaptação, como em tudo na vida. Quer dizer, quem criava cavalos antigamente como meio de locomoção, quer dizer, quando o Forte apareceu, tiveram que se adaptar, não é? As profissões são de constante adaptação. O que nós temos é que nos adaptar à tecnologia que é criada. Se a tecnologia é benéfica de algum ponto de vista, eu acho que temos que deixar, se calhar, de ser o advogado do trabalho de sapa, passa aqui a expressão mais corriqueira, mas o advogado que não acrescenta nenhum valor intelectual à coisa, sem se estar a reproduzir aqui minutas, e ser um advogado que é um bocadinho mais um conselheiro do cliente, tem um lado mais humano, tem um lado de inteligência, consegue perceber no tempo que poupa para, sei lá, para produzir um draft de um documento qualquer ou para fazer a análise de, sei lá, de 100 documentos que demoraria, se calhar, uma semana, vai demorar 20 minutos, no máximo. Tem que usar esse tempo todo que ganha para ter aqui um trabalho mais criativo. E eu acho que o futuro é isso. Sempre que vemos filmes de ficção científica, o que acontece é que temos robôs e inteligência artificial a fazer uma série de trabalhos que são repetitivos, que não acrescentam assim grande valor, não é? E depois liberta o ser humano para trabalho intelectual, criativo, imaginativo, que é uma coisa que as máquinas ainda não têm. Se calhar um dia chegaremos lá, mas isso depois é perigoso. Podemos entrar aqui no caminho da Skynet, como no filme do Exterminador, e aí estamos nós em perigo como humanidade. Mas pronto, enquanto nós chegamos a essa inteligência geral artificial, ou à singularidade, se calhar estamos bem. Temos é que nos ir adaptando à tecnologia, utilizando as ferramentas que estão ao nosso dispor para adaptar também a nossa profissão. Eu acho que os advogados, os programadores, ainda há pouco tempo saiu um novo produto, penso que é a Devin, que penso que se chama Devin. Muito sim. Interessante. Muito interessante. Não vai substituir, obviamente, os programadores. O que vai fazer é que os programadores, se calhar, passem a ser arquitetos de software e não só developers puro e duro, porque conseguem perceber um bocadinho melhor, vão fazer essa ponte entre o que é que o cliente precisa, que soluções é que existem no mercado, e eu vou ser arquiteto, vou-lhe fazer o desenho da coisa, mas depois tenho um software que me dá todas aquelas horas de produção, de bater código, que já não será preciso. Mas é preciso os intérpretes, e o intérprete convém ser um ser humano para já, em muitas das situações, acho que faz sentido. Estando tu ligado à área da Web3, que relação é que vês aqui entre Web3 e inteligência artificial? Enfim, já vamos vendo alguns projetos e alguns produtos e serviços que fazem as duas ligações. Pode haver aqui sinergias, mas à partida são coisas que não se cruzam, não é? Aqui a blockchain enquanto tecnologia
é mais como se fosse uma cadeia de tempo, não é? Que garante, de um ponto de vista de time. Chama-se blockchain, mas na verdade devia ser time chain, para ser um bocadinho mais correto. Temos aqui uma maneira de guardar de uma maneira encadeada informação num determinado período de tempo, sem que ela possa ser alterada. Aqui a inteligência artificial pode servir, sei lá, como otimização. Otimização do processo, por exemplo. Otimização dos processos em si, e depois também da geração de algum tipo de... Por exemplo, podemos usar tokens de um determinado produto de blockchain para fazer um pagamento do produto ou serviço que utiliza inteligência artificial. Há aqui várias junções, assim numa primeira vista são matérias que são diametralmente opostas, porque aqui quando falamos de blockchain é só mais um layer da internet, não é? É um layer transacional. Inteligência artificial é uma tecnologia mais de produção de um determinado produto mais ou ligado ao serviço. processo também em si. Sim. Ao processo de gerar valor, neste caso. Exatamente. Não, ao processo de produzir valor. O que se pode fazer a produzir valor. É isso. O que pode haver é aqui tokenização, a utilização da blockchain enquanto maneira de utilizar a inteligência artificial num determinado produto ou serviço e criar aqui, se calhar, mais condições de mercado. E já há alguns produtos que fazem isso, e há alguns tokens ligados à inteligência artificial, ou que servem para pagar a utilização de inteligência artificial do modo que é gerada de um modo descentralizado, portanto que corre, no fundo como se fosse uma aplicação de inteligência artificial que corre sobre a blockchain, portanto usa o poder computacional de uma determinada blockchain, pode ser de Ethereum, Solana, Polygon, outra coisa qualquer, não é? Das várias que existem, e utiliza esse poder computacional distribuído para nos gerar algum tipo de output. E é assim que eu vejo a junção de um e do outro. Não existe nada assim muito mais óbvio que se misture, pelo menos a meu entender, mas pode-me estar a escapar aqui alguma coisa. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso, mas eu vejo desse modo ainda. Não, Nuno, eu aqui se calhar colocava-lhe uma questão até mais filosófica, que é, e aproveitando o seu conhecimento da Web3, esta passagem da Web2 para a Web3 vai ser mais disruptiva do que foi da 1 para a 2, não é? Quando passamos ali nos inícios dos anos 2000, apareceram as redes sociais, as Wikipédias, que, por exemplo, revolucionou o ensino completamente, não é? Eu tive sempre alguma dificuldade, mesmo internamente na instituição onde estou, em defender que a Wikipédia devia ser uma coisa utilizada pelos alunos, porque eu não estava a vê-los depois no mercado de trabalho a utilizar outro tipo de ferramenta, e independentemente do pensamento crítico, também aí da própria informação, que não pode estar mal. Mas aí já foi portanto, já houve um bocado uma democratização do conhecimento e da informação que já foi disruptivo, não é? Porque durante a internet da internet 1.0, ao fim e ao cabo, os detentores do conhecimento eram os mesmos, não é? Que sempre foram, não é? Só que em vez de publicar e de escrever, pronto, eram eles que tinham acesso à internet. Depois da 2 deu-se essa democratização. E agora com esta descentralização que vem claramente da Web3, não é? Que eu acho que este é o grande, por exemplo, na área das criptomoedas, o que custa mais aos Estados e aos governos centrais é a perda de poder, não é? Se esta disrupção acaba por ser maior do que foi a da 1 para a 2 ou no seu... É uma ótima pergunta. Eu penso que sim, porque, passando da 1.0 para a 2.0, o que houve foi, em vez de termos uma lógica puramente unidirecional de produção de conteúdo, não é? Certo. Acabámos por ter aqui uma lógica bidirecional, mas a titularidade da informação continuava centralizada, ou continua centralizada nos detentores das plataformas e tudo mais. Com esta lógica 3.0, continua a haver essa bidirecionalidade, mas o que acontece é que podemos ser nós os detentores e monetizar de uma maneira mais eficaz e mais imediata a informação que estamos a criar, ou o valor que estamos a gerar, ou a produção intelectual que estamos a querer transmitir via internet. Portanto, eu acho que essa disrupção é positiva na medida em que, nesta gig economy onde já se vive, especialmente para as gerações mais jovens que são mais info-incluídas, quer dizer, isso depois é debatível, mas vamos assumir que sim, mas conseguimos ter essa monetização mais eficaz do valor que estamos a gerar. Eu acho que é positivo.
Acho que para já ainda temos vivido aqui, em termos de Web3 e blockchain e tudo mais, ainda estamos muito presos à componente puramente de investimento ou de alguma especulação. Especulação no sentido, no verdadeiro termo de especulação. Portanto, tudo serve. Ainda há pouco tempo falei na TSF, tentaram passar um bocadinho essa rasteira, porque acaba por sempre ser a narrativa. Fala-se sempre destes temas como se fossem isto só serve para especulação, mas quer dizer, tudo na vida serve para especulação. Se compramos hoje barato para vender amanhã mais caro, não é? Seja um carro antigo, seja uma casa, seja o que for, tudo é especulação desse ponto de vista, ou tudo tem esse caráter especulativo. Claro. Mas, efetivamente, eu acho que ainda temos que... Já caminhamos para longe disso, porque já temos muitos produtos ou serviços que não são puramente especulativos. Temos, por exemplo, serviços de armazenagem de informação, como a Filecoin ou a Arweave, ou até a própria tecnologia IPFS, que serve para guardar informação de um modo centralizado. A própria rede Ethereum serve para, por exemplo, ou Solana, seja o que for, para termos aplicações centralizadas a correr, ou software, não é? A correr por cima dessas redes, onde o que nós estamos a pagar no token próprio é o poder computacional que está a ser utilizado para garantir isso. Ou seja, estamos a caminhar um bocadinho nessa lógica, mas as primeiras abordagens é sempre de pessoas que entram nesta indústria um bocado para ter uma atividade mais de investimento do que propriamente para utilizar o produto ou o serviço que a blockchain permite. Eu acho que estamos nessa fase de transição e a sair um bocado dessa bolha onde as pessoas que aqui estão dentro ainda falam muito, e estamos a caminhar para casos de uso efetivos, e isso vê-se noutro tema também, que é este passo para a tokenização de ativos do mundo real, ou real world assets, e estamos a caminhar nesse sentido, e eu penso que é positivo, porque vai dar aqui também um caráter tecnológico, fazendo essa transição, a passar aqui da comercialização de bens corpóreos ou até de direitos incorpóreos, mas a transição de um mundo de papel ou off-chain para um mundo on-chain, onde todas essas transações funcionam de uma maneira global, sem precisar de grandes intermediações, porque a própria tecnologia faz essa intermediação e garante a fidedignidade das transações e da passagem de um ativo da pessoa A para a pessoa B. Portanto, eu acho que estamos nesse caminho e eu vejo aqui o Web3 como mais disruptiva nesse sentido, porque acaba por também trazer aqui maior democratização ou acesso à riqueza, não é? Ou à monetização da nossa produção intelectual. E eu vejo isso, por exemplo, nos projetos ou nos produtos mais ligados a NFTs, que agora têm caído um bocadinho na narrativa, mas a verdade é que isso é muito positivo. Eu conheço imensos casos de pessoas que conseguiram fazer muito dinheiro, fazendo o quê? Tendo um grupo de designers a desenvolver NFTs ou algum tipo de arte ou de criação artística, a tokenizá-los e a vendê-los na internet, não é? Com base em blockchain, a vender um NFT em troca de Ethereum ou de token qualquer, e com isso geraram dinheiro. Muito dificilmente conseguiriam ter capital ou conseguir fazê-lo abrindo uma galeria de arte ou indo numa galeria de arte vendendo quadros a pessoas que se deslocam fisicamente essa galeria de arte, ou mesmo naqueles sites de internet onde a pessoa compra o quadro, mas o quadro depois tem que ser enviado por correio, etc. Aqui tem uma obra de arte digital que acaba por ter o mesmo valor, para quem dá valor, não é? Esse tipo de arte, e consegue depois retransmiti-lo várias vezes para outras pessoas e vendê-lo no mercado secundário, gerando com isso também valor, e há bocado falávamos nisso, gerando também valor para o criador inicial, que automaticamente se vê ressarcido, não é? Dos seus direitos de autoria moral sobre a obra. Portanto, temos aqui uma maneira... A blockchain pode ser utilizada também com grande força nestes temas de propriedade intelectual e direitos de autor, porque permite que haja esse ressarcimento quase imediato. Quase imediato, não, imediato mesmo, de uma maneira atómica, por cada transação que é feita, a pessoa é automaticamente paga ou pela utilização daquele conteúdo ou pela revenda daquele conteúdo. Portanto, isso é fenomenal desse ponto de vista, parece-me. Pegando aqui, se calhar, num dos temas que conjuga aqui o Web3 com privacidade, como é que tu vês, por exemplo, a WorldCoin e aquilo que está a acontecer? Achas que faz sentido? Achas que não faz sentido? Bom, eu não queria falar com muito detalhe aqui da WorldCoin, por razões profissionais, ligadas aqui a Portugal, mas em Espanha.
Eu acho que se tem levantado muito... Aqui é mais numa ótica macro, não é? Ou seja, este projeto Sim. como um exemplo, mas não um projeto em si. É mais a perspectiva de, se nós temos um contexto de descentralização, por outro lado estamos a aceder a dados, Certo. são dados Bom, pessoais. mas mesmo sobre o caso concreto, eu acho que tem havido aqui alguma desinformação também, e por um lado pode ser culpa da própria empresa que se calhar não transmitiu informação ou não o veiculou da melhor maneira, ainda que, quer dizer, uma pessoa vai ao site, lê o white paper, lê todas as considerações que puseram em público, e parece evidente que houve essa preocupação. Podem não ter chegado de alguma maneira também ao consumidor final, mas isso depois também será problema do próprio consumidor não ter feito o trabalho de casa ou ter sido diligente o suficiente para chegar lá. A verdade é que a empresa promove e propõe uma série de tecnologias que acabam por ser o Zero Proof Knowledge, e outro tipo de considerações ou de soluções tecnológicas que podem parecer aqui um bocadinho chinês para a maior parte das pessoas, mas a verdade é que para quem está dentro do tema e quem percebe de segurança, de informação e tudo mais, consegue entender a lógica do processo e sentir-se confortável com a maneira como aquela informação é captada. Depois tem a lógica, quer dizer, as pessoas deviam saber para o que é que vão, e que estão a captar aqui um dado biométrico, mas ao mesmo tempo estão a ser ressarcidas por isso, ao contrário da maior parte da informação que damos de borla gratuitamente a todas as empresas tecnológicas com que trabalhamos, por motivos de qualidade, quality of life, não é? Porque, sei lá, nos dá o melhor trajeto para ir para o trabalho, mas a verdade é que sabe que percurso é que fazemos todos os dias, poderá saber que tipo de produtos ou serviço é que estamos a consumir e com isso gerar e promover-nos anúncios especificados com base nos nossos padrões de consumo. Enfim, nós temos dado toda a nossa informação de modo gratuito, ao menos aqui neste caso até são ressarcidos para ceder essa informação, e que nem sequer é informação total, porque aquilo basicamente, do que eu percebi, aquilo nem guarda a íris por completo, faz ali um mapa e tem um hash, portanto aquilo está guardado, enfim, tem aqui várias considerações tecnológicas. Mas é um tema de facto importante, a nossa privacidade. Eu acho que as pessoas também não têm bem noção dos perigos que há em abdicarem da sua privacidade ou dos seus dados pessoais, porque as pessoas assumem sempre, não tem nada a esconder, que mal é que há, etc. Mas a verdade é que toda essa informação que nós estamos a ceder, ainda que achemos que não estamos a cometer nenhum crime que tem que ser escondido, não é? Ou de um determinado governo ou de uma determinada entidade privada, a verdade é que essa informação pode ser sempre mal utilizada em nosso desfavor. E eu acho que as pessoas ainda ao dia de hoje não percebem bem os problemas que podem existir por estarmos a ceder informação nossa, sem saber a quem a estamos a ceder e que fim é que vai ser dada essa informação. O RGPD, lá está, foi criado um bocadinho para salvaguardar esses temas, mas eu acho que mesmo com o RGPD as pessoas hoje ainda não têm bem noção dos problemas que pode haver, por exemplo, com o roubo de identidade, não é? E das coisas que podem ser feitas com uma identidade falsa, ou com alguém a fazer-se passar por nós, ou até no tipo de hacking mais utilizado. As pessoas, quando pensam em hacking, pensam sempre em alguém alterar o código-fonte ou entrar em computadores assim, com maneiras esquisitas, ou com grandes recursos tecnológicos, mas a verdade é que a maneira de hacking mais eficaz e mais utilizada é o social engineering, é alguém a fazer-se passar por outra pessoa. Um hacker muito famoso era o Kevin Mitnick, como vocês sabem, e o que é que ele fazia? Ele era um hacker, e era dos hackers mais famosos, mas o que ele fazia era engenharia social, portanto fazia-se passar por pessoas que não eram ele e que tinham acesso privilegiado a determinada informação que ele não deveria ter acesso. E as pessoas davam de mão beijada, às vezes, informação que não deviam dar. Portanto, eu acho que ainda há uma fase aqui de percepção da população em geral de que a informação que lhes diz respeito deve ser salvaguardada e, no limite, se tiverem que dar, que sejam pagos por isso, ao menos que haja aqui um retorno económico, porque na maior parte das vezes damos a nossa informação gratuitamente. E existe aquele apanágio, não é? Quando um produto ou um serviço é gratuito, é porque nós é que somos o produto. E eu acho que as pessoas têm que ter essa noção. Certo. E parece-me que não têm ainda. Assim, de um modo transversal. Certo. O que poderá acontecer realmente é
eu e o Marcos estivemos a preparar uma coisa sobre na área da saúde, não é? Aí já vai ter que ser uma decisão nossa se queremos mais privacidade de dados ou se queremos ter saúde e viver até mais tarde, não é? Porque nós sabemos muitas vezes a partilha de dados biométricos e outros na área da saúde pode permitir um melhor cuidado, uma melhor proteção, a melhoria dos serviços, e esse vai ser um dos grandes desafios. Queremos perder, como o Nuno estava a dizer, nós sabemos que estamos a ceder os nossos dados, mas há uma contrapartida para estar a cedê-los, não é? Um melhor cuidado de saúde, ou saúde em qualquer lugar, ou cuidado de saúde em qualquer lugar. Mas realmente tem que ser uma decisão, como estava a dizer, mais consciente, não é? Não pode ser uma coisa de, não tenho nada a perder, não tenho nada a esconder, portanto, por que não fazê-lo? Há um projeto em Portugal que está a ser desenvolvido em Portugal, que é o Humanos, e que realmente procura utilizar a tecnologia blockchain exatamente para os dados de saúde, para garantir que a pessoa, que o dono desses dados de saúde, não é? Que é a própria pessoa, o titular dos dados, que os mantém e que sabe onde é que eles circulam e como é que são utilizados e como é que são acedidos, e manter essa informação de saúde completamente protegida e com um audit trail, não é? Que a pessoa possa perceber o que é que está a acontecer com a sua informação, que é sempre sua, é indissociável da pessoa humana. E esse projeto é muito bom, em breve vão haver mais notícias sobre o mesmo, porque efetivamente utiliza a tecnologia blockchain e todas as suas características e capacidades e potencialidades para garantir isso. Portanto, vamos ter dados de saúde a ser geridos pela própria pessoa, desse ponto de vista, pelo próprio dono desses dados de saúde. Eu acho que é positivo. E é aí que eu vejo depois a tecnologia aqui a trazer esse tipo de benefícios. Isso acaba por ser depois a componente do Web3 que falávamos há pouco, ou seja, do 3.0, da Web 3.0, que é esse salto, não é? É o controle absoluto, ou o controle mais fidedigno da informação que nos diz respeito, e não tanto dependentes de uma entidade centralizada, onde temos que confiar que essa informação é bem utilizada, não é? Ou dada o melhor fim. E com a Web 3.0 acho que podemos dar esse salto finalmente e ter nós essa propriedade sobre o que é nosso. Acaba por ser isso. O Web 3, se quisesse resumir, trouxe o verdadeiro sentido de propriedade a um mundo puramente digital. Certo. Foi um milagre que a Bitcoin trouxe, sim, e que depois exatamente, os acompanharam. É isso mesmo, Nuno. Eu acho que estamos já aqui com um timing que eu diria que é muito interessante, e acho que terminamos com uma excelente reflexão daquilo que é a própria evolução da web, e neste caso a combinar na Web 3. Falamos de diversos temas dentro da área de direito, da área de inteligência artificial. Nós temos aqui um podcast muito rico para quem nos irá ouvir ou ver. Portanto, Pedro, não sei se tens alguma questão adicional que gostasses de colocar. Não, só uma frase muito rápida, que eu também não quis interromper a vossa conversa na altura, quando o Nuno falava na especulação e da maneira como nós olhamos sempre a ela. Eu costumo dizer uma coisa que é sempre muito polémica, mas que a neurociência nos ensina, é que nós seres humanos somos uma especulação das nossas memórias. Portanto, a especulação está em nós, não é? Portanto, eu entendo bem isso. Muito bom. Não conhecia esse conceito, mas faz-me todo sentido. Muito e assim terminamos o Decoding AI. Nuno, muito obrigado pela tua disponibilidade para estar obrigado. A quem nos vê ou ouve, já sabem, podem nos seguir quer no YouTube, quer no Spotify, quer também na nossa página do LinkedIn. Muito obrigado e vemo-nos em breve. Obrigado, Nuno. Boa tarde. Decoding AI.